E aí, pessoal dos Elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é o algoritmo de Euclides. Vamos para a nossa aula que nós temos muitas coisas importantes para falar. Bom, gente, inicialmente nesta aula eu irei apresentar quem foi Euclides. Vou contar um pouquinho da história dele, tá bom? Em seguida, nós veremos o que é o algoritmo de Euclides, que nós veremos que nada mais é do que um método que nós utilizamos para determinar o MDC entre dois números, tá bom? Um método diferente daquele que nós estudamos em aulas anteriores, certinho? Então vamos lá. Bom, gente, esse camarada que vocês veem aqui, ó, ele é o Euclides, certo? Ele viveu por volta do ano 300 a.C. Não se sabe bem qual foi o ano em que ele nasceu, aonde ele nasceu. Na verdade, pouco se sabe sobre a vida de Euclides, né? Mas o que eu vou contar aqui para vocês, de fato, foi comprovado. Bom, ele foi o criador da Escola de Matemática de Alexandria. Essa escola aqui, gente, foi provavelmente a escola mais famosa e mais relevante da antiguidade, tá bom? De lá saíram muitos e muitos estudiosos, matemáticos, filósofos, astrônomos. Então, essa escola foi muito relevante para a época, tá bom? Euclides, ele era um matemático e certamente um professor, né? Ele tinha aí essa vocação. Dentre as suas obras, aquela que mais se destacou foi essa que ganha o nome de Os Elementos. Nesse tratado, um tratado matemático, ele traz conteúdos voltados para a geometria, para a aritmética, para a álgebra, tá bom? E esse camarada, Euclides, ele ganhou o apelido de pai da geometria. Por que ele ganha esse nome, né? Esse apelido, na verdade? Porque nesse tratado aqui matemático, Os Elementos, ele pegou todo o conhecimento da época relacionado à geometria e resumiu, né? Resumiu não, na verdade, colocou nessa obra e expandiu ainda esse conhecimento de geometria, de forma que todos os documentos, todo o conhecimento anterior a essa obra foi esquecido, né? Inclusive, essa obra aqui, Os Elementos, provavelmente é o livro, né, que mais contribuiu para toda a ciência. Em relação ao número de edições, essa obra aqui tem mais de 1000 edições, enfim, muito relevante para a história da humanidade, né? A gente pode até dizer assim. Mas especificamente, nesta aula de hoje, nós iremos tratar do algoritmo de Euclides, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre esse algoritmo. Bora lá. Bom, pessoal, como eu havia dito no início da aula, né? O algoritmo de Euclides nada mais é do que um método que possibilita encontrar o MDC entre dois números, certo? E para mostrar como é que esse método funciona, eu quero aqui, ó, determinar o MDC entre esses dois números, 18 e 24, certo? Eu vou fazer aqui um passo a passo de como a gente faz para utilizar esse método. Bom, primeiramente a gente escreve o maior número aqui, ó. Entre 18 e 24, o maior é o 24, né? E a gente coloca o 24 entre duas linhas horizontais. E aqui eu traço uma linha vertical. Logo em seguida aqui, à direita do 24, eu coloco o 18. Beleza? E vou traçar outro segmento vertical aqui. Nesse momento a gente começa a realizar divisões. A gente vai pegar o 24 e dividir por 18, certo? 24 dividido por 18, a gente sabe que dá 1. Esse quociente, né, o quociente dessa divisão, a gente põe aqui em cima, pessoal. 18 dividido por 24, 1. Professor, e o resto dessa divisão? Que a gente sabe que a divisão não é exata, né? O resto a gente vai colocar embaixo do 18. Então, 24 dividido por 18 dá por 1, dá 18. E 18 vezes 1 dá 18, para 24 fica quanto? 6, né?
Aí a gente põe o resto aqui embaixo. É como se eu estivesse utilizando o algoritmo da divisão, só que nessa estrutura, tá bom? Beleza, professor, e o que é que a gente faz agora? Pega esse resto e joga ele aqui para cima, para o lado direito do 18, tá? Então, pus aí o 6. Novamente traço outro segmento aqui vertical e realizo o mesmo procedimento que eu havia realizado inicialmente, só que com o 18 e o 6, tá? Então, 18 dividido por 6 dá exatamente 3, né? 6 vezes 3, 18, para 18, resto aqui embaixo, ó, nada. E nesse momento, quando a gente chegar aqui no resto igual a 0, a gente para. E o número que foi obtido aqui, ó, é exatamente o MDC entre os dois números que a gente considerou inicialmente. Isso significa que o MDC entre 24 e 18 é 6. E isso sempre vai dar certo. Às vezes esse processo aqui ele continua um pouco mais, né? A gente encontrou aqui o MDC de forma bem rápida. E foi um pouquinho diferente da forma que a gente utiliza para determinar o MDC, que vimos em aulas anteriores. Eu vou colocar aqui o ponto negativo do algoritmo de Euclides. Só dá para determinar o MDC entre dois números utilizando o algoritmo de Euclides. Por exemplo, se eu quisesse determinar o MDC entre 3 números, 4 números, isso não seria possível, certo? Então esse é o ponto, entre aspas, né, falho aí do algoritmo de Euclides. Bora ver mais um exemplo? Utilizando o algoritmo de Euclides para determinar o MDC entre dois números. Bora lá, né, para a gente treinar um pouquinho mais. Tá aqui, pessoal, ó. Tá pedindo para a gente calcular o MDC entre 132 e 48. Como é o procedimento? Coloco o 132 aqui, traço as minhas linhas horizontais, traço aqui essa linha vertical, coloco o 48 agora, sempre a gente coloca o maior primeiro, depois o menor, tá? E agora eu começo a realizar a minha divisão. 132 dividido por 48 dá por 2, né? Porque, vê só, 48 vezes 2 dá 96. 96 para 132. Quanto que vai ser o resto aqui? 36, né? Muito bem. Veja que por 3 não daria, né? Porque 48 vezes 3 passa de 132. Eu pego esse meu resto e mando ele aqui imediatamente para o lado direito do 48, né? 36. Subi aqui o 36. Deixa eu traçar aqui outro segmento vertical. Vamos lá. Continua a divisão, tá, gente? Agora com 48 e o 36. 48 dividido por 36 dá por 1, né? 36 vezes 1, 36. Para 48, qual é o resto? 12. Resto 12. Pego esse resto 12 e mando aqui para o lado do 36. E traço outro segmento vertical. A gente vai fazendo tipo um jogo da velha, né? Vamos dizer assim. 36 dividido por 12 dá por 3 exatamente. 12 vezes 3, 36. Para 36 restam 0. Cheguei no 0 aqui. O que é que esse 12 significa pra gente? Esse 12 significa que ele é um MDC entre 132 e 48. É isso mesmo. O MDC entre 132 e 48 é 12. E esse é o algoritmo de Euclides. Pessoal, esse algoritmo para o conteúdo básico, a aritmética básica, ele não é tão relevante assim. Mas quando a gente começa a estudar a aritmética um pouquinho mais avançada, do nível superior, esse algoritmo nos permite construir uma teoria bem importante dentro da aritmética, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente não vai chegar nesse ponto, tá bom? Então, gente, esta foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Deixa teu like com a gente aí, se você gostou da videoaula. Compartilha com um amigo, se inscreve aí no canal se não for inscrito e acompanha aí as próximas aulas. Valeu e até mais!